A Isabela perguntou a respeito do Apocalipse e ela me apresentou a seguinte indagação: Elias, como compreender o Apocalipse? Ela está estudando esse assunto com colegas evangélicos, né? Então as questões vêm à tona, a questão do sangue de Jesus, a questão da volta de Jesus, do reino dos céus, tudo isso, a besta apocalíptica, são questões que surgem. E ela estava perguntando como entender isso. Então veja bem, Isabela, a gente precisa primeiro entender o que é o Apocalipse. O Apocalipse é um livro de literatura religiosa. O que é uma literatura religiosa? É aquele tipo de literatura no qual o autor procura associar as questões espirituais com a sua realidade aqui do presente. Em particular, na tradição judaica, a literatura religiosa, nesse caso do Apocalipse, tem inclusive uma outra característica, uma literatura profética. O que é o profeta judeu? O profeta judeu é ele quem se autodenomina profeta, tá? É alguém que sente o espiritual e traduz isso para as pessoas como sendo, então, o que ele percebe como sendo a vontade de Deus, o pensamento de Deus, as coisas que Deus quer que ele diga para as pessoas, né? No caso específico de João, ele vai atribuir isso a Jesus, como se Jesus tivesse aparecido para ele e dito para ele: olha, vai e diz isso às 7 igrejas. Então, como que a gente vai entender essa literatura profética? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que toda literatura religiosa, ela está associada à cultura que a produziu. Então, se a gente pegar para comparar, por exemplo, com a literatura do hinduísmo, com o Bhagavad Gita, a gente vai perceber que não tem muitos elementos de comparação. Aliás, nem a figura do profeta já não tem o mesmo significado. Se a gente pega isso e vai lá para o taoísmo, para o shintoísmo e vai tentar analisar, comparar com o Tao Te Ching, por exemplo, nós vamos ver que tem outras diferenças. Tá? Então, são tudo isso fruto de cultura religiosa. Quando a gente traz isso para as tradições xamânicas ou para a tradição africana, que nem escrito é uma tradição oral, então nós vamos ver que cada cultura constrói seus símbolos religiosos, cada cultura constrói sua explicação, sua linguagem, tá? E é dentro desse contexto, então, que a gente precisa entender o Apocalipse. Aí nós vamos perceber, por exemplo, que como a literatura judaica ela trabalha muito baseada na metáfora, muito baseada na parábola, nós vamos entender que ali tem um monte de símbolos, que esses símbolos traduzem ideias. E a gente, às vezes, pode pegar as ideias, que são genéricas. Em cada momento que você lê uma parábola, você tem condições de compor uma nova explicação, dependendo do contexto que você está vivendo, dependendo das circunstâncias de mundo, da sua experiência pessoal. Então, tudo isso interfere na explicação da parábola, que é para você, que é pessoal, que é sua. Duas pessoas que leem a mesma parábola vão ter impressões diferentes e essa parábola vai tocar diferentemente o coração e a mente de cada um deles. Esse é o segredo que está por trás da parábola, e o Apocalipse ele é uma grande metáfora, uma grande parábola. E aí a gente pode, por exemplo, perceber o sangue de Jesus é aquele elemento mesmo da tradição judaica, porque o sacrifício, o sangue que se derrama sobre o altar e que é queimado para que a fumaça chegue até Deus, Deus sinta o cheiro do sacrifício, são tudo metáforas. E aí Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado. As 7 igrejas, o que são as 7 igrejas? Vai e diga para todo mundo, espalhe isso para todos os lados. O 7 tem um significado para a tradição judaica. E aí surge a figura dos 1000 anos e a besta apocalíptica. E o que isso quer dizer? Como que a gente pode aproveitar nesse momento que nós estamos vivendo? Isso tem um paralelo. Quando João escreve esse livro, ele também estava sob a pressão do Império Romano, que estava massacrando a comunidade judaica, em particular Jerusalém, né? E ele está exilado na ilha de Patmos e ele pergunta: meu Deus, como é que isso termina? Cadê Jesus que não volta? Jesus disse que vinha para instaurar o reino dos céus aqui na terra. Cadê Jesus que não volta? Então ele percebe que essa volta não é agora imediata como eles sonhavam, e aí ele então imagina o tempo, e esse tempo que parece muito longo são 1000 anos, ou seja, é uma metáfora de novo, é a tradução de um tempo que não acaba, que não passa, que demora, e nesse tempo a besta domina, o mal impera, a maldade, as mortes, o transtorno, a guerra imperam. Então, os 1000 anos em que a besta vai imperar sobre a terra, esse significado de um longo prazo, um prazo que não termina, mas depois dele, e aí a mensagem é linda para a gente situar nesse momento, mas depois desse prazo, Jesus volta. O que é a volta de Jesus? É o triunfo do bem.
né? Jesus volta e instaura seu governo sobre a terra. O que é Jesus instaurar seu governo sobre a terra? São as mudanças necessárias que nós precisamos implementar no mundo para que ele funcione de acordo com os padrões do Evangelho de Jesus, né? Que os Espíritos chamaram isso de mundo de regeneração. Então, a gente precisa ler o Apocalipse dentro desse contexto, percebendo, primeiro, ele como literatura religiosa, segundo, literatura religiosa da tradição judaica especificamente, terceiro, como um conjunto de metáforas, de símbolos, de ideias, de imagens que transmitem para nós pensamentos para a gente aplicar hoje no nosso cotidiano e verificar como isso pode alimentar a nossa esperança de um mundo melhor, a nossa certeza da prevalência do bem e alimentar inclusive as nossas escolhas para que a gente esteja do lado dos servidores de Jesus quando ele voltar na linguagem do Evangelho, para que a gente seja contado entre os seus trabalhadores fiéis. Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita, e essa é a série Espiritismo Consciência. Muito obrigado por ter estado conosco. Curta, compartilha e vamos ampliar essa discussão. Valeu!